Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja é preparado para você. Obrigado por estar conosco neste canal, neste horário. Vamos partilhar as coisas boas que Deus quer fazer chegar ao nosso coração através da sua palavra e da liturgia que nós celebramos neste domingo. O nosso primeiro bloco, Bebendo da Fonte, quer nos mergulhar no mistério da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Convido você então, meu irmão, minha irmã, a tomar a sua Bíblia, se você a tem aí por perto, e vamos ler o texto de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 56. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou poder com o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. No coração do mês de agosto, meu irmão, minha irmã, mês das vocações, nós nos voltamos para a Santíssima Virgem Maria e a contemplamos como discípula perfeita e fiel, e por isso mesmo, aquela que já fora recolhida na vitória do seu Filho Jesus Cristo, e por isso a celebramos assunta ao céu. Vemos a discípula e vemos também a igreja, que na pessoa de Maria contempla agora o seu desfecho e a sua meta. E neste domingo também nós nos voltamos reverentes e agradecidos para os religiosos e religiosas cuja vocação celebramos dentro do caminho do mês vocacional. Religioso é aquele ou aquela que escolhe uma congregação, que escolhe um carisma, que escolhe a vida comunitária, que escolhe a vida de intimidade maior com o Senhor para ser testemunha dele, que escolhe os votos de pobreza, obediência e castidade para ali se ligar mais estreitamente a Cristo, também ele pobre, casto, obediente. Esses são os religiosos.
A nossa gratidão aqui, portanto, às congregações religiosas que estão aqui na nossa Diocese de Divinópolis e que estão também esparramadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Tomemos então esse belo texto de São Lucas, onde nos encontramos com duas mulheres visitadas pela misericórdia de Deus. Uma idosa, estéril, que na comunhão orante, perseverante com o seu Deus, recebe a graça, a misericórdia de ser aquela que geraria o precursor. A outra, uma jovem, virgem, também tocada pela misericórdia de Deus, que a visita e a convoca para a maternidade divina e recebe um sim generoso na direção da proposta de Deus. Faça-se segundo a tua palavra. Duas mulheres que representam bem o caminho da nossa história de salvação. Isabel representa o Israel antigo, que espera e se oferece para que se realizem as promessas. Maria simboliza o novo povo, o novo Israel, a igreja que se abre generosa para a presença nova de Deus na história, para acolher aquele que é o Senhor, o fruto bendito, o Filho do Altíssimo, também filho dela, em quem ela crê por primeiro e se torna assim também modelo de crente, de discípula e modelo da própria igreja, que enxerga em Maria exatamente a medida de um coração capaz de ser inteiramente de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, no final desta Semana Nacional da Família, contemplando hoje a vocação religiosa na igreja e bebendo desta bela palavra do Cântico de Maria, nós somos convidados, portanto, seja como vocacionados à vida religiosa, ao ministério ordenado, à vida de família, à vida de igreja, nós somos convocados, a partir desse cântico aqui, a construir na direção de Deus, no caminho da fé, um coração humilde, reconhecendo e crendo que é exatamente aí, neste lugar, a partir deste coração humilde, que Deus se revela, que Deus realiza as suas grandes obras, que beneficiam não só uma pessoa, porque não foi Maria a única beneficiada, não foi Isabel a única beneficiada. Essas mulheres e os outros tantos homens e mulheres que se abriram a Deus na história de salvação, ofereceram o seu sim, a sua vida, a sua fé, para que Deus realizasse na história da humanidade, no caminho do mundo, pudesse realizar as suas maravilhas, as suas grandes obras. Deus seja louvado, portanto, porque há entre nós, homens e mulheres, irmãos e irmãs, que abraçando a vida religiosa e consagrada, abraçando também a vocação matrimonial, como nós estamos também celebrando nesta semana, concluindo neste domingo a Semana Nacional da Família, que os religiosos, os ministros ordenados, as famílias, sejam de fato lugares e vocações onde vão se construindo na direção de Deus corações pequenos, corações humildes, humildes dentro e também capazes de eleger os humildes do caminho como os nossos primeiros amados, como aqueles a quem nós queremos fazer chegar por primeiro o nosso amor. Um coração pequeno é capaz de se aproximar, de amar, de servir a outro coração pequeno. E exatamente nesta solidariedade de carismas, de dons, de vocações, é aí, meu irmão, minha irmã, que nós vamos vendo realizado no nosso caminho, na história do mundo, vamos vendo realizando-se aos poucos e ganhando visibilidade o reino de Deus.
que se constrói, sim, a partir de corações que se abrem a Deus e nos quais Deus pode, portanto, agir com poder, realizando a sua obra de salvação. Quero desejar a cada família que participou dessa semana intensiva de oração, de encontro, de reflexão, mesmo que pela via virtual, e algumas com pequenos encontros presenciais, que essas famílias estejam sempre na escola de Maria, a fim de que sejam igrejas domésticas marcadas pela simplicidade de coração, pela humildade de alma, a fim de que o Senhor possa falar ao coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho, como falou no coração de Maria e no coração de Isabel, porque eram corações pequenos e humildes. Que Deus também habite o coração dos religiosos e religiosas, para que continuem sendo testemunhas do amor e da misericórdia do Senhor no meio do mundo, sobretudo na direção dos pequenos e pobres. Cantemos com Maria o seu cântico e nos alegremos por aquilo que Deus faz em nós e a partir de nós faz no mundo e pelo bem do mundo. Bebemos da fonte. Coração deste tempo, neste mês vocacional, no final desta Semana Nacional da Família, nesse dia em que celebramos a vocação dos religiosos e religiosas, nós então nos voltamos para a pessoa, para a missão e para o desfecho da vida de Maria, a mãe de Jesus, a mãe do Santo, do fruto bendito, assim como Isabel anuncia. E celebramos, portanto, neste final de semana, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, em corpo e alma. Queria partilhar com você nesse bloco exatamente esse mistério
no qual está envolvida a vida e a pessoa de Maria. De modo que entendamos que este dogma da Assunção é exatamente uma resposta de fé àquilo que nós entendemos e cremos que Deus colocou sobre a vida e a morte desta sua serva querida e amada. Acerca de Maria, a nossa doutrina católica nos ensina 4 dogmas que não foram decretados porque um dia alguém quis decretá-los, mas estão e são frutos de uma longa tradição que culmina na promulgação do dogma. De modo que o dogma, a promulgação, a elaboração dogmática desta verdade é resultado de uma fé que se estende pelo caminho até que seja de fato colocada como uma verdade para a igreja toda. De Maria nós dizemos que ela é a mãe de Deus. O primeiro dogma, e aquele talvez mais antigo e mais bíblico, é o dogma da maternidade divina. Maria é a mãe de Jesus. Jesus é Deus, o Filho de Deus. Por isso Maria é a mãe de Deus. A maternidade divina de Maria é, portanto, o primeiro dogma que nós contemplamos e ensinamos no caminho da fé católica. O segundo dogma é o dogma exatamente da virgindade perpétua. Maria, que ofereceu a sua vida, o seu corpo, a sua alma, a sua mente, o seu coração ao Senhor, essa mulher não perdeu nada daquilo que lhe é mais genuinamente feminino, quando entregou-se a Deus de forma extraordinária e bonita. A virgindade perpétua quer exatamente nos recordar que esta bela e santa mulher, chamada e tocada por Deus e fecundada por Deus para ser a mãe do seu filho, essa mulher preservou tudo aquilo que era genuinamente dela e que ela de fato não perdeu, não cedeu para que fosse de Deus e perdesse a si mesma. A virgindade perpétua da Santíssima Virgem Maria nos faz pensar, claro, numa mulher que Deus chamou, elegeu e fecundou, sem nenhuma forma de abuso. Mas para além disso, e creio que isso aqui seja mais importante, essa virgindade perpétua que nós contemplamos e cremos em Maria é a expressão, portanto, de uma mulher que não foi de nenhum outro senão daquele que a criou. A Virgem, portanto, e aqui contemplamos a virgindade perpétua de Maria, a Virgem Maria é aquela que não foi de outro senão do seu amado Deus. E aqui nós entendemos que a virgindade, muito mais do que um elemento biológico e físico, é a expressão de uma fidelidade e de uma pertença que nada nem ninguém pôde abalar na história, na vida e na fé desta mulher. É o segundo dogma. O terceiro dogma é aquele da Imaculada Conceição. Maria, também, por ter sido preparada, desejada e chamada para ser a mãe do Verbo de Deus, foi preservada de toda mancha, de toda mácula, concebida sem mácula, sem pecado. Por isso, Imaculada Conceição. É um dogma do século XIX, mas também que responde a todo um caminho de fé, onde se pensa e se crê que sobre esta mulher Deus ofereceu os seus mais preciosos dons para que ela fosse fonte bendita, pura, imaculada, que gerasse o seu filho, o seu verbo aqui na história humana. E por fim, o último dogma é este que celebramos,
a assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu em corpo e alma. Essa mulher boa, bela, santa, digna, não merecia a morte. A morte não poderia abalar esta bela história humana, esta bela história de fé. Por isso que se construíram ao redor de Maria e da sua morte duas belas tradições. A tradição oriental, que é a tradição da dormição, e a tradição ocidental, que é a tradição da assunção em corpo e alma. Essas duas tradições querem de fato nos fazer perceber que a morte não tem poder sobre essa mulher. A morte não aniquila nada dela. Na dormição ou na assunção em corpo e alma, nós contemplamos uma mulher inteira que depois da morte, vitoriosa, completa, plena, se coloca hoje diante do mistério do Deus que a chamou, a fecundou e que ela mesma gerou no seu ventre, o Verbo de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós entendemos que a Assunção é exatamente este mistério, onde nós contemplamos não só o futuro, o destino, o desfecho da vida de Maria, mas aquilo que nela já se realizou de modo pleno, definitivo, exemplar. Isso também é o destino e a meta de toda a igreja e de cada discípulo, que como ela também se põe inteiramente disponível à vontade de Deus, para que Deus realize neste discípulo, nessa discípula, em mim e em você, as suas obras poderosas, não como privilégio em nós e para nós, mas obras poderosas e boas, através das quais Deus se utiliza de mim, de você, como se utilizou de Maria, para que o seu reino, o seu tempo novo e bom, o seu cuidado e a sua misericórdia pudessem estar presentes no mundo através do meu sim e do seu sim. Assim como fora através do sim de Maria, sim que nos gerou o Salvador Jesus Cristo, filho dela, Verbo de Deus. Quero partilhar com você um número muito bonito, apesar de sucinto, mas um número muito bonito, que nos mergulha dentro do mistério, do dogma da Assunção da Santíssima Virgem Maria. O número do Catecismo da Igreja Católica, onde podemos contemplar aqui, escondido nas palavras, que são sempre pobres e pequenas, escondido o mistério que se realiza na pessoa de Maria. É o número 966 do Catecismo da Igreja Católica. A Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, dogma da Imaculada Conceição, terminado o curso da vida terrestre, e se termina o curso da vida terrestre com a morte, foi assunta em corpo e alma, isto é, inteiramente, sem nada se perder da beleza desta história e desta vida, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte, Maria foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. É assim que cremos e contemplamos e rezamos no último mistério glorioso do nosso terço mariano. Contemplamos Maria como Rainha do céu e da terra. A Assunção da Virgem Maria é singular participação na ressurreição do seu Filho e antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Participação singular na ressurreição de Jesus. Jesus confere
como dom à sua Santa Mãe aquilo que ele conquistou para todo crente. E Maria é a primeira crente, a primeira discípula, aquela que creu ainda levando no ventre o Verbo de Deus, sem tê-lo contemplado com os olhos. Então Jesus torna a sua Santíssima Mãe uma participante singular no mistério da sua ressurreição. E nela, em Maria, também se dá a antecipação da ressurreição dos cristãos. O que nós contemplamos e cremos na pessoa e no desfecho glorioso de Maria, isso também nós cremos para nós, depois da experiência da morte e da purificação dos pecados no juízo final. Contemplando Maria vitoriosa, esperemos também com alegria e com a fadiga deste tempo o dia da vitória, a nossa última Páscoa, depois de termos colocado nossa vida a serviço de Deus. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da Igreja. Nós estamos, meu irmão, minha irmã, na Semana Nacional da Família, que concluímos neste domingo, e essa semana está entre o dia em que celebramos a vocação dos ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, e a vocação dos religiosos e religiosas, dos consagrados. E aqui quero recuperar um traço bonito da tradição da Igreja que acho que se perdeu um pouco com os novos tempos, com os novos ritmos, com as novas mentalidades. Estou me referindo à família como o lugar onde se cultiva o primeiro encantamento pelas vocações consagradas e ordenadas na Igreja. Houve um tempo em que as famílias se reuniam para rezar à noite, rezar o terço, rezar as orações de devoção, onde as famílias se encontravam para conversar sobre o que os filhos queriam ser quando crescessem, onde os papais e mamães de fato tinham no coração uma alegria grande quando um filho ou uma filha demonstravam algum interesse pela vida na igreja ou pela vocação vivida em especial comunhão na igreja, ou quando um filho dizia que queria ser padre, ou uma filha dizia que queria seguir o caminho da vida consagrada. Isso creio que nós perdemos muito na tradição do nosso caminho de famílias como lugar de cultivo da vocação de especial consagração. Penso que neste final da Semana Nacional da Família, pensando as vocações ao ministério ordenado, pensando as vocações para a vida consagrada e religiosa, quero convidar você, para papai, mamãe, a retomar em alguma medida, de alguma forma, como for possível, nesse novo formato de tempo e de convivência dentro da família, mas convocar você, papai e mamãe, a começar a falar um pouco mais de vocação aí no ambiente da sua casa, da sua família, seja até como uma mera brincadeira que pode suscitar um desejo ou alimentar uma vontade, até sentando-se seriamente com seu filho ou a sua filha, que demonstra já ali na infância ou na adolescência algum desejo para uma especial consagração a Deus. Precisamos recuperar esse traço bonito da tradição religiosa de nossas famílias.
Nossos seminários estão, digamos, ainda com muitos lugares para serem ocupados. Os nossos cleros ainda estão bem limitados diante do tamanho da missão. Estão faltando famílias que ajudem os seus filhos a fazer o discernimento bonito na direção da vida e da vocação consagrada, religiosa, de especial dedicação a Deus e à Igreja. Quero contar com você, papai e mamãe, para que através da sua palavra, do seu estímulo, da sua iluminação, da sua ajuda, os seus filhos possam também pensar, por que não, a possibilidade de uma vida consagrada na Igreja, na tradição da Igreja. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.